Nunca fui do tipo que acredita em fantasmas. Sempre achei que essas histórias de assombração eram invenções baratas, criadas por gente entediada demais ou por quem queria ganhar seguidores em rede social, mas tudo mudou na noite em que entrei no Hospital São Vítor. Desde então, nunca mais consegui dormir direito. E o pior, nunca mais estive realmente sozinho. A ideia surgiu de uma conversa banal, como muitas das decisões estúpidas da juventude. Estávamos num bar, eu e mais 3 amigos da faculdade de jornalismo. O assunto eram lugares malditos da cidade. Sabe aquele tipo de papo que começa engraçado, com risadas, mas vai ganhando um tom mais sombrio conforme o álcool sobe? Foi exatamente assim. Alguém falou do Hospital São Vítor, fechado desde o incêndio de 1996, quando uma ala inteira da ala psiquiátrica pegou fogo e vários pacientes morreram trancados. Dizem que o hospital nunca mais foi o mesmo, que os gritos ecoam até hoje nos corredores, que sombras espreitam nos cantos, e que quem entra lá, às vezes não sai mais. Duvido tu passar 1 hora lá dentro sozinho, disse o André, rindo, segurando a garrafa de cerveja, como se ela fosse uma tocha sagrada. 1 hora? Respondi, tentando manter o ar desafiador. Faço isso com uma mão nas costas. Grava tudo. Intermendou a Paula, com aquele brilho nos olhos que eu conhecia bem. O brilho de quem vê uma boa pauta. No fundo, achei que seria uma boa matéria para o blog que estávamos tentando levantar. A cidade esquecida, os ecos do passado, o mito desfeito, iria desmascarar o que chamavam de maldição do São Vítor. Não seria apenas uma aventura idiota, menos seria trabalho jornalístico, pesquisa de campo. Foi isso que repeti a mim mesmo, enquanto preparava a mochila com a lanterna, o celular com câmera, um gravador de voz e uma garrafa d'água. Cheguei lá às 22 horas, a rua estava escura e deserta. O portão de ferro retorcido estava entreaberto, como se me convidasse a entrar. O hospital se erguia atrás da vegetação crescida, com janelas quebradas como olhos vazios me observando. Respirei fundo e entrei. O ar era denso, quase sólido. O cheiro de mofo e queimado ainda pairava, mesmo décadas depois. Liguei a lanterna. O feixe de luz cortava a poeira no ar, revelando o que restava de móveis hospitalares jogados pelo chão. Cadeiras de rodas abandonadas, macas tortas, encostadas nas paredes. Cada passo que eu dava produzia um eco cavernoso, como se os corredores quisessem me devolver o som com mais força. Por algum motivo, minha respiração estava mais pesada do que o normal. Era como se o próprio hospital estivesse de olho em mim. Ignorei. Continuei explorando o andar térreo, filmando e comentando em voz alta, para dar credibilidade ao vídeo. Mas conforme eu avançava, algo estranho começou a acontecer. Primeiro foi o silêncio, silêncio absoluto. Não ouvia mais o vento lá fora, nem o barulho da rua distante, nada, apenas o som abafado dos meus próprios passos e da minha respiração. Então vieram os sons, pequenos ruídos, quase imperceptíveis, menos como arranhões muito baixos, como se unhas riscassem lentamente o azulejo. Depois vieram os sussurros. No início, pensei que era minha mente me pregando peças, mas juro que ouvi vozes fracas entrecortadas, como se alguém murmurasse de dentro das paredes. Estavam por toda parte, às vezes perto demais, como se sussurrassem no meu ouvido. Outras vezes pareciam distantes, vindas do fundo de algum corredor interminável. Foi aí que decidi subir. Subi devagar, degrau por degrau, sentindo cada madeira velha ranger sob meus pés. O segundo andar estava pior. Mais escuro, mais úmido. Havia manchas no chão que pareciam sangue antigo, já enegrecido pelo tempo. O cheiro era mais forte, um fedor de carne podre misturado com antisséptico vencido. No terceiro andar, ouvi algo bater. Uma porta, não havia vento ali dentro. Nenhuma janela aberta. Mas uma das portas se fechou com violência. Quando apontei a lanterna, ela estava entreaberta novamente. Chamei, por impulso. Tem alguém aí? Nenhuma resposta, apenas silêncio. E então, risadas. Risadas infantis, muitas, como se uma dúzia de crianças zombassem de mim no escuro. Só que eu tava sozinho, meu coração disparava, mas eu não conseguia parar. Parte de mim dizia para correr, mas outra parte, maior, mais curiosa menos, ou estúpida menos, me forçava a continuar. Queria ver até onde aquilo ia. Cheguei ao 6º andar. Tudo estava frio,
muito frio. O tipo de frio que entra pelos ossos e faz os dentes baterem. Meu celular travou, a tela ficou preta, mesmo com bateria cheia, o gravador parou de funcionar, a lanterna começou a falhar. Uma interferência estranha tomou conta do ambiente como estática, como se o próprio ar estivesse eletrizado. E então, o 7º andar. Assim que pisei ali, soube que algo estava muito errado. Era como entrar num outro mundo. A gravidade parecia diferente. A luz da lanterna mal iluminava um palmo à frente. O corredor se estendia como um túnel interminável. As paredes estavam cobertas por símbolos estranhos riscados, como o que parecia ser uma algo, pior, cho, ranja. Era como se algo andasse por baixo dele. Foi então que a vi. Lá no final do corredor, uma mulher de jaleco branco, magra, quase cadavérica, de costas para mim. Os cabelos estavam presos num coque torto. Ela tremia, como se estivesse prestes a explodir por dentro. Moça, chamei, minha voz falhando. Ela não respondeu. Deu um passo para trás, depois outro, e então virou-se. Foi o rosto mais horrível que já vi. Os olhos eram negros, profundos, e pareciam puxar minha alma para dentro. A boca estava aberta, mas não em um grito. Era um buraco, um abismo que se estendia até onde a luz não alcançava. E então ela falou, ou melhor, algo falou através dela, dentro da minha cabeça. Volta, antes que ele acorde. Senti como se meu cérebro estivesse sendo perfurado de dentro para fora. Quis gritar, mas não consegui. Meus músculos não respondiam. A coisa deu mais um passo, e o chão tremeu. Som de vozes explodiu por todos os lados. Gritos, choros e risos distorcidos. As paredes começaram a sangrar. Um líquido espesso e escuro escorria pelas rachaduras, como se o prédio estivesse vivo e sangrando pelas feridas do passado. Tentei correr. Meus pés tropeçavam no chão irregular. As luzes piscavam como estroboscópios, revelando silhuetas nas paredes, pacientes queimados, médicos com buracos no rosto, crianças de olhos vazios. Você também vai ficar? Diziam as vozes cada vez mais altas, próximas, mais dentro de mim. Desci as escadas tropeçando, caindo, me arrastando. Cada andar que deixava para trás parecia mais escuro, mais distorcido. Os corredores se curvavam, as portas se multiplicavam, mas segui em frente. A única coisa que me movia era o instinto de sobrevivência. E mesmo esse começava a falhar. Quando cheguei ao térreo, a porta de entrada estava aberta, como se nunca tivesse sido trancada, como se estivesse me deixando sair. Corri para fora, o ar da noite batendo no meu rosto como uma bofetada de realidade. O hospital ficou para trás, mas algo veio comigo. Olhei para trás. Não havia mais prédio. A estrutura tinha sumido. No lugar, apenas um terreno baldio, com placas de propriedade privada enferrujadas e o mato balançando ao vento. Voltei para o carro sem conseguir falar. Dirigi, sem pensar. Não lembro o caminho. Só sei que quando cheguei em casa e me olhei no espelho, vi, atrás de mim, refletido no vidro, um par de olhos fundos negros e um sorriso largo demais. Desde aquela noite não estou mais sozinho. Não importa onde vá. Às vezes, quando apago as luzes ou fecho os olhos, sinto que ainda estou lá, no 7º andar, preso entre os sussurros e os olhos vazios. Às vezes acordo suando, com marcas nos braços. Às vezes ouço a mesma voz, volta, antes que ele acorde. E eu sei, no fundo, que ainda não escapei de verdade. Acho que ninguém escapa do São Vito. A gente só adia o inevitável.